Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarot. E hoje a gente vai ter uma abertura toda interessante, do tipo, você tem um novo projeto? Você está preparado para uma coisa nova que está na tua cabeça? Será que é uma boa? Bom momento, boa hora? Então, a abertura é mais ou menos sobre isso. Mais do que isso, a gente está naquela semana entre os finalmentes, né, de uma temporada tipo fim de outubro, tipo temos bruxas, né? Temos Halloween, ainda temos várias coisas para conversar por aqui ao longo da semana. Vai ser divertido. E aí, eu tenho uma proposta para você que está chegando aqui no canal e para você que já está caminhando pelo canal. Aquele joinha bacana para mostrar para todo mundo que valeu ter assistido esse vídeo. Mais do que isso, colocar ele compartilhado com outros canais, outros caminhos, outros lugares, para poder ainda mostrar mais ainda que valeu a pena, principalmente aqui para o YouTube, e de que esse conteúdo tem uma validade. Mais do que isso ainda, se você está aí disponível, ainda está pensando, não pensa mais muito não. Entra lá no 365 Aberturas de Tarot do WhatsApp, se você está interessado em ter uma abertura só sua, para chamar de sua aqui no 365, porque quem entrar até o dia 31/10 vai ser sorteado para as próximas 65, diminuindo todo dia, né, gente? Tá diminuindo todo dia. Mas a gente teria 60, pelo menos é certo que a gente tem 60 aberturas para estar distribuindo entre todos aqueles que entrarem no 365 do WhatsApp, responderem o questionário rápido e se inscreverem a partir daí. Então, para uma jogada, beleza? Então, eu te espero lá do outro lado. Vai agora, porque o link está aqui embaixo do vídeo, no alto do canal. É que é para não perder o bonde. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha nessa abertura hoje. Abertura curtinha, daquelas bem boas, daquelas que o tipo que eu gosto, direta e objetiva, aquela abertura bacana. Então aqui no 365 a gente está na abertura 302, no novo projeto. Vamos supor que nós estamos na semana da La Muerte, né? Então eu vou estar falando um pouquinho também do Arcano da Morte. Pois é, nós temos várias questões essa semana. Uma parte é a justiça, outra parte é a força, outra parte é a morte, e a gente vai estar se comunicando sobre tudo isso um pouquinho dentro de cada uma das aberturas. Você tem medo do arcano da morte? Olhar aqui para o arcano já te dá calafrios, e aí definitivamente vou ter um teretetê? Fica não, que ela é uma grande arcana, ou um grande arcano, porque dependendo do autor, ela pode ser um ele ou um ela. E aí, mais do que isso, eu gosto demais do esqueleto, porque o esqueleto não diz quem é, apenas diz que eu estou passando, porque a vida passa, e cada dia dessa tua vida é muito importante. Então, bora seguir, né? Por isso que ela caminha. Gosto demais do Arcano da Morte de Marselha, gosto bastante. Então vamos lá para o novo projeto, vamos ver se rola ou não rola. O que que acontece? Eu desenrola logo de uma vez. Há ideias que nos rondam há anos, como se esperassem o momento certo para florescer, e talvez, só talvez, esse momento seja agora. A tiragem Novo Projeto foi criada para quem sente um chamado antigo, um desejo adormecido, um plano que insiste em bater a porta da alma. Será que é hora de dar vida a isso? Ou o tempo ainda pede maturação e prudência? Vamos descobrir o que que o tarô revela, com a sabedoria do eremita, que acende a lanterna da verdade, e a coragem da morte, que transforma o velho em potência nova. Bora jogar? Todo novo projeto é uma alma pedindo passagem, e só floresce quando o velho se despede em paz. Então vamos lá. Eu falo que eu sou uma dessas pessoas que tem a vida bem marcada por essa história do começar de novo. E aí vamos nós para um novo projeto, uma nova ideia, adoro. Já me tirei daqui, gente. Então vamos lá. Carta 1, abertura simples, tá? 7 cartas, quase que com aquela posição do tipo cabeça e membros, que tem uma abertura que eu gosto muito, né? Que eu ensino aos meus alunos, mas é uma abertura que está valendo também para falar do projeto. Carta 1, a força atual do projeto. Então começa lá em cima, qual é a energia real que esse projeto carrega nesse momento? Revela se a ideia está viva, madura ou apenas no plano do desejo. Mostra se o terreno é fértil ou se ainda há bloqueios energéticos, emocionais ou materiais que pedem cura antes do início.
Carta 2, nível de realização pessoal. Pergunta: quanto esse projeto me fará sentir completa, inspirada e autêntica? Significado: mostra se o projeto realmente traduz a sua alma ou se é uma tentativa de suprir carências externas. Aqui o tarô mostra se há prazer genuíno e propósito, ou apenas obrigação e desejo de reconhecimento. Que olha, isso eu falo sentada na história. Quando a gente não tem um nível de realização pessoal acoplado ao projeto, o projeto é do outro, ou o projeto é da família, o projeto não é exatamente algo que brota de dentro de si, cuidado, você pode realmente cair num bote sem salva-vidas. Carta 3, o tempo. A pergunta: como esse projeto se comportará ao longo do tempo? O significado indica o ritmo natural de crescimento, prazos e possíveis fases de pausa, gestação ou aceleração. O eremita pede paciência e a morte lembra que o tempo da colheita chega apenas após deixar morrer o que não serve mais. Ao mesmo tempo, eu tenho aqui um lugar importante para falar do tempo, que às vezes a gente pode começar o famoso, a gestação do projeto. Então, vamos supor que você quer muito um projeto de saboaria. Então, começa, vai começando devagarzinho, vai distribuindo a família, vai fazendo os presentes, vai vendo o retorno, vai sentindo o quanto você, né, precisa bancar, o quanto retorna. Sente um pouco se é sua praia o novo projeto. Essa, sinceramente, vamos ver que carta que sai aqui, porque eu vou perguntar de um projeto que está, querendo ou não, no forno e não foi colocado adiante ainda. Né? E é bom a gente dar uma olhadinha nessa questão do tempo. Na carta 4, o investimento, porque é isso, tempo e investimento são coisas que às vezes amarram projetos. Quais recursos materiais, emocionais, espirituais esse projeto exige ou exigirá? Já tenho alguma coisa, já comecei. Eu lembro super bem quando, isso tem anos atrás, né? Ah, eu vou aprender a costurar. Ainda bem que na época o meu investimento material era a velha máquina de costura da minha mãe, a herança de linhas. Não, eu tive que empatar muito pouco em alguns materiais, como tecido, para o corte em si. Por que eu estou falando isso? Porque é um projeto que não chegou a um lugar. Eu gostei de aprender, gostei de saber fazer algumas coisas, senti ali. Então, de repente, não era bem aquilo, era uma ideia, não era de verdade uma ideia lá acalantada do meu coração. Preste atenção sobre isso. O significado mostra o tamanho da entrega necessária, indica se o investimento é proporcional ao retorno, ou se pode ser um gasto de energia sem compensação. Aqui o tarô aconselha equilíbrio, atenção, há limites. Então, veja o que às vezes abre e o que às vezes fecha. Isso também é um outro lugar bem interessante, que eu falo que aí a gente entra para o lado das energias vibracionais. Se o que você está projetando vai encontrando eco, vai criando movimento, enfim, vai retornando, aí tem um rio que está fluindo. Quando o rio não vai, do tipo represou, não andou, estagnou, preste atenção, porque pode ser exatamente uma dica vibracional de que dali, daquela forma, não é bem o caminho. Carta 5, processo e resultado. O percurso e o resultado final serão válidos e compensadores. Significado: revela se o aprendizado e o desfecho trazem um crescimento real. Às vezes o valor está na jornada, não na conquista. É verdade, a gente aprende muita coisa na jornada. Essa carta indica se o projeto será um caminho de florescimento, ciclo que se encerra antes do esperado. Na carta 6, a gente tem os avisos e cautelas. A pergunta: quais armadilhas, distrações ou ilusões eu devo evitar nesse projeto? Significado: mostra interferências externas, autossabotagens ou até ilusões. A morte pode aparecer aqui como convite à transformação. O que eu preciso deixar morrer para o novo prosperar? Porque às vezes não dá para fazer coisas simultaneamente. É um ou outro. E por isso mesmo eu falo, às vezes a gente também tem que ver o que dá para fazer simultâneo, o que não. Carta 7. Retorno pelos esforços. Então, a pergunta aqui é qual será o fruto final dessa dedicação, interno, externo?
Significado: mostra se há reconhecimento, prosperidade e plenitude, indica o tipo de recompensa, se vai vir material espiritual emocional e o que o projeto tende a gerar. Quando o eremita ilumina essa carta, o retorno vem em forma de sabedoria e realização interior. E lembrando que o futuro não é um lugar para onde a gente está indo, e sim um lugar que criamos. Bora jogar? Então vamos dar uma olhadinha no nosso jogo. Vamos lá, vamos seguir para a mesa, que aqui a gente gosta de jogo. Pronto, para a mesa eu resolvi trazer o Rider-Waite 1909 pequenininho, porque eu estou com um problema de aprendizado, né? Nos projetos novos, falando assim, aprendizado de iluminação. Estou tendo que reaprender aqui, está complicado, mas chego lá, chego lá, chego lá. Então, assim, como a proposta da abertura tem perguntas, na minha percepção, que merecem uma duplinha, eu vou usar o método europeu com Rider-Waite-Smith, tudo bem? Então, a gente vai fazer como? Podia usar a Marselha também, né? Podia, porque aí a gente não usa as máscaras e não usa as tendências, a gente usa os elementos, o que também é interessante. Mas agora eu separei esse aqui, então nós vamos com ele. Eu já tinha embaralhado, sempre dou uma nova embaralhada quando a gente começa, até para colocar na cabeça que é o meu projeto, aquele projeto que eu estou olhando, né? É um projeto que eu estou com vontade de fazer, de tirar do ostracismo. Será? Então vamos nós, né? Abrindo o leque aqui, o projeto na carta 1, aqui em cima, está aqui. Aí depois, vamos lembrar aqui as posições. E aí, gente, vocês estão com um diário de bordo bacana? Marcando aí qual que é cada abertura? Essa aqui é a força atual do projeto que está na minha cachola. O nível de realização pessoal que, no fundo, ele é capaz de me trazer. E o tempo. Que tempo? Quanto tempo? Será que tem tempo? Vamos lá, 1, 2, 3. Aí a gente tem na carta 4 aquela questão do investimento. Será que o investimento é muito alto? Como é que é o investimento? Que recursos a gente tem? Carta 5, o processo. Vamos ver se esse processo rola, não rola, né? Porque às vezes esse processo desenrola. E um pouco já do resultado aqui. Os avisos e cautela, olha os fantasmas moram aqui, e logo em final, o retorno ou a recompensa será. Estou aqui pensando firme e forte nesse projeto. É um projeto que eu venho acalentando já tem um tempo também, mas não tive coragem de pôr totalmente para funcionar. Estou na gestação, estou naquele olhar. De novo, a gente dá uma, né, mirambolada aqui. Pronto, maravilha. E aí a gente vai fazer aquela mesma proposta. Então, aqui, ó, o 1, o 2 e o 3 para esse meu projeto. Aí a gente tem o 4, o 5, o 6, e vai cair todo mundo, não vou, não deixei. E o 7, fechei. Beleza? Vamos abrir? Vamos ver juntos? Vamos ver o que acontece com esse projeto que está na minha cabeça. Sim, coisas para futuro, coisas que não são de agora. Vamos começar lá na carta 1? Então, primeiro vamos olhar qual é a cara desse projeto. Cara do projeto e força dele. Olha lá a tentação. Olha lá o cara escuso. Olha lá o cara dizendo: será que você vai mesmo? Então, assim, aqui tem questões, uma força grande no sentido do comercial desse projeto, ou do quanto esse projeto pode vir a ser, é uma tentação, né? Talvez seja um vício. Qual a energia real dele? Um pouco de escapismo, um pouco de voluntariedade. A ideia ainda continua cutucando, né? Vocês percebem que a ideia é ficar batendo na porta, toque, toque, quero falar contigo? Sim, é uma ideia que tem me apoiado bastante, mas olha quem vem do lado, não é? E o quarto de espadas dizendo, espacito, por favor. Ai, muito devagar, né? Bem tranquila, vai olhando, isso, vai namorando, olha, bem legal, né? Vai olhando lá pela janela, observa as espadinhas penduradas,
e menos. Vai levando. O terreno não é tão fértil, é uma ideia, está no mundo das ideias, mais do que qualquer outra coisa. Viabilizá-lo requer talvez um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de investimento, coisas do diabo. E, por enquanto, há um menor dizendo: vamos meditando, meditando, acalentando, organizando, né? Já de cara, esse 4 de espadas já meio que deu a derrubada, né? Se seria esse o projeto agora, né? A ideia está viva? Até tá, mas estou olhando para ela, estou namorando ela. E às vezes a gente demora nesses namoros, é verdade, para botar um projeto para andar. Esse é um projeto muito diferente de coisas materiais, o que eu estou perguntando, né? Mas, por exemplo, o projeto do 365 foram 4 anos de gestação, maturação. Será que sim? Será que não? Para ele sair. Então, também nada é totalmente, né, rápido, somente na mão de uma capricorniana. Mostra se o terreno é fértil ou se ainda há bloqueios energéticos. Não sei se há bloqueios, mas eu acho que tem coisas, talvez antes, ou tem contas para pagar, tem outras atribulações, por isso mesmo, né, o nosso querido 4 de espadas dizendo: deita aí, senta aí um pouquinho, que talvez demore um pouquinho mais para sair o bonde. Nível de realização pessoal que esse projeto me traz. Olha, me fortalece, né? Eu gosto muito do Arcano da Força, tem gente que pode não gostar, eu gosto, eu acho que normalmente nos fortalece, nos coloca na ginástica, nos coloca em movimento, nos coloca naquela coisa de botar em funcionamento interno. Então, o nível de realização pessoal é bom, é forte, tem um gosto bastante grande pelo que eu estou perguntando. Sim, eu gosto muito. E tem um amor. Olha lá, temos um lugar afetivo, relacional, tem um lugar bom, tem um lugar bacana no nível de realização pessoal. Temos aqui uma realização pessoal. Bem legal, gostei. Tá bom. Então, esse projeto vai me fazer sentir legal, bem, né? E tem um lugar bem apaixonadão. É verdade, tem um lugar que gosta muito. Carta 3, o tempo. Senhor, o tempo, senhor do eremita. Vamos lá, o tempo. Olha, tem que tanto. Tô com o arcano do sol. Talvez o tempo me sorria melhor do que eu estou olhando. E que esse projeto pode ser que ao longo do tempo ele vá se mostrando. Então, existe talvez aqui um ritmo meio natural, brilhoso, bacana, aquecido de se mover. Não é um tempo tão difícil, nem o agora, nem para botar para funcionar. É uma questão de trabalhar com a verdade, somente, né? Sabe a coisa do vamos pensar com os pés no chão e observando com clareza o que eu tenho na mão e o que eu já posso ou não posso fazer. Beleza, o tempo não é longo, é um 19, 10, 1. Então, pode ser um ano, como podem ser 19 anos. Pode ser um mês, como podem ser 19 meses. Pode ser uma semana, como podem ser 19 semanas. Então, pode ser um dia, como pode ser 19 dias. Olha lá. A gente tem essa proporção para pensar. Mais do que isso, o reforço do 9 de paus. 9 de paus aqui, né? Eu vou estar olhando como eu gosto de olhar para ele. Olha, você já tem bastante coisa engatada, né, mulher? Então veja se você consegue colocar mais um tempo, assim, sabe? Vamos lá, 9, então 9 meses, 9 semanas. Tem uma pegada interessante para pensar sobre isso. Carta 4, o investimento. Investimento de recursos, de emocional, né? Também de tudo aquilo que eu possa precisar investir nesse novo projeto. O Babu diz que, olha, você vai ter que investir de um tudo, né? Você vai ter que usar os 4 elementos. Então, você vai ter que investir uma parte material, uma parte emocional, uma parte espiritual, uma parte, né, de dia, de tempo. Tem bastante coisa na tua bancada alquímica e tem bastante ideia na cachola. É uma questão do quanto você vai trabalhar, né, a tua bancada de feira, do quanto você vai ser capaz também de mostrar o que você está fazendo, mostrar esse recurso ou esse projeto para ele poder angariar
investimentos e recursos, meu investimento, investimento dos outros, mostra o tamanho da entrega necessária. É uma tripona, né? Põe bastante coisa das minhas habilidades em funcionamento e acho que tem um retorno, porque normalmente, meu querido Silvio Santos, sabendo vender, tudo dá, né? Então, assim, é uma questão de como é que você vai botar isso na praça, como é que você vai apresentar o teu projeto para funcionar. Aí a gente vai para a carta 5, o processo e o resultado. O processo entra o arcano do julgamento, dizendo: olha, são novos tempos. Se são novos tempos, talvez em novos tempos, ou um pouco mais adiante, sim, você possa transformar esse processo num processo de libertação, né, também de um certo resgate e de transformação, que é o arcano do juízo, e um resultado bem de acordo com o seu esforço. O que você fizer é aquilo que você vai angariar. Mais do que isso, a gente tem o 5 de espadas, nos lembrando que às vezes a gente meio que batalha um pouco sozinho e que solitariamente o processo é um pouco solitário e por isso mesmo os resultados são de acordo com as ideias ou com as comunicações ou com as trocas feitas, não é? Às vezes a gente não consegue conversar direito, falar direito, mostrar direito. Tem vários âmbitos, né, do processo desse projeto e também de ele se colocar em resultado. Tudo certo. Na carta 6, a gente vai olhar os avisos e as cautelas. Então, aqui podem ser olhadas ambas as cartas no negativo. Ai, meu Deus, olá a torre, gente, aviso, aviso, alô, o destino está dizendo agora não, né? Esse projeto é legal, você vai olhando para ele, mas agora não é um bom momento. Por quê? Porque você tem que mudar algumas coisas com relação à ideia desse projeto. Olha, então aqui tem possíveis armadilhas, possíveis distrações ou ilusões, tem coisas que não foram exatamente pensadas como deveriam. Bora dar uma olhada? E aí, o menor, olha que bonitão, quem é? O reizão de taças, dizendo: sério, sério que você não pensou no quanto possa estar preocupada com tudo que vai junto? Então, como é mais um projeto, o firewall natural é: não se esqueça das coisas que já estão rolando, que já tem uma série de envolvimentos, que já tem relações, né? Isso é uma coisa muito nova e nesse momento parece que não é o melhor momento para ela. Então não é um projeto para sair correndo, botar na praça, na pista, porque o momento não é dele. Então eu posso fomentá-lo mais, eu posso desenhá-lo mais, eu posso, na verdade, alimentar mais os embriões desse projeto para encontrar um momento melhor, não é? Porque é uma visão. Para mim, em termos de negócio, quando a gente encontra torres pela frente, olha, nossa senhorinha, é tipo, vamos levantar pedra com o dedinho do pé, e não vai cebolinho. Então, vamos tentar imaginar que aqui alguma coisa está avisando que precisa de grandes e graves mudanças no meu projeto ou na minha vida para que o projeto caiba, para que o projeto exista. Carta 7, final, retorno pelos esforços, sem clareza. E eu adoro poder ver uma sacerdotisa naquele lugar que às vezes a gente a odeia. Ai, Fernanda, como assim? Porque não fala nada. Absolutamente. Ela se nega a entregar que o fruto final dessa dedicação vai para algum lugar. Ela resolve dizer, sabe, ainda não temos uma clareza no destino desse projeto. Ele ainda está muito, muito, muito embrionário. Então, trata de dar um pouco mais de corpo, um pouco mais de atenção, porque o retorno não sabemos te responder, o resultado não sabemos te dizer também não. Internamente, a sacerdotisa é alguém que traz internamente meditação, paz e silêncio. Bom, então, que reconhecimento pode ter isso? Por enquanto, nada, mas a torre já avisou um pouquinho antes, né? Então, a nossa querida sacerdotisa fala muito de fertilidade. Então, meu projeto é um terreno fértil, mas está pronto.
Então, vamos lá, vamos ter que olhar um pouquinho mais. Ó, aqui temos um menor dizendo, cara, mas você está só no começo da caminhada. Então, o que que é um pajem de paus? O projeto é bom, mas está muito, muito embrionário, né? Então, vamos entender o que que é uma coisa tão embrionária que ainda não tem forma, não tem clareza, tem muita vontade, tem muito desejo, tem muito impulso, tem muita energia, é muito convidativo, mas ainda está muito, muito sem força. Então, gosto muito disso, porque isso já faz, bom, ok. Então, esse projeto não está na minha primeira gaveta, ele vai entrar para a terceira ou quarta, não é? Tem coisas ou prioridades acima dele. Posso engavetar ele um pouquinho, posso não me preocupar que tenha que ser agora, parece que não. E aí vou ficar com isso mais tranquila e quem sabe eu tiro esse senhor diabo da minha cabeça que fica me cutucando, me fomentando, me chateando. Ai, lembra daquilo. Ai, pensa naquilo. Ai, põe aquilo na pauta. Ou compra isso ou aquilo para aquilo. Mas, poxa, não sei nem quando vai ser aquilo, né? Então a gente segura a onda, beleza? Então é isso, gente. Olha, eu gostei. Essa para mim serviu de montão, né? Estava já achando que eu ia ter que colocar uns pezinhos, já estava meio animada, ia ser mais um item, nada a ver com o que a gente faz por aqui, né? Mas ótimo, ótimo, já serve de grande ajuda poder chegar por aqui. Lembrando que amanhã a gente tem uma próxima jogada, não me abandona, vem comigo, a gente vai estar falando do aceitando a perda, que a gente sempre perde alguma coisa, né, gente? Um ente querido, um bichinho, ai, um anel, a gente sempre tem uma perda e o nível dela é para cada um. Vamos olhar um pouquinho como é que a gente lida. Pode ser uma leitura interessante, com calma e jeitinho, para a gente meio que atender uma necessidade de alguém, de falar sobre uma perda, ou de estar num momento de luto, né? Da gente também absorver um pouco o carinho e a tranquilidade que a gente tem que emanar para atender alguém que esteja nessa dor. Beleza? Então, gente, olha, a gente segue aqui no 365. Amanhã, para variar, tem mais uma jogada. Por hora, aquele um beijo e um queijo. Um tarotê para todos vocês, bem legal. E a gente se vê amanhã. Valeu!